Dito isso, com esse sentido da essência aí firme nas nossas escolhas, vamos para o nosso evangelho que nós estamos fazendo numa linha sequencial. E tem gente que já estudou o evangelho, tem gente que nunca estudou. Então, eu tento sempre trazer o evangelho aqui de um jeito mais simples, para que quem já estudou várias vezes, talvez possa até achar muito fácil, mas a intenção do evangelho aqui que a gente faz é que a gente convide o Mestre Jesus a estar com a gente, que a gente faça o evangelho do lar, porque as nossas casas agora viraram as igrejas, e para que a gente se lembre de todos os fundamentos, né, que o Mestre Jesus quis nos ensinar. Então, por mais que a gente já saiba, sempre tem uma coisinha nova para aprender, tá? E é o capítulo 4 que fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, eu vou estudar ele hoje de um jeito diferente. A gente vai começar no item 5, que é quando tudo isso começa. É um papo que Nicodemos, que era fariseu, tem com o Mestre Jesus. E aí, antes de começar, eu preciso dizer que esse pedaço aqui do Evangelho é de São João. E São João escrevia em grego. E isso dá muita interpretação difícil. Por exemplo, tem gente que diz que não deveria ter sido usada a palavra ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E sim ter sido usada a palavra se não for gerado de novo. Porque naquela época, genal era gerar, que vem de Gênesis também, e o que o povo hebraico falava não era nascer, era gerar. Então, essa passagem aqui do Evangelho é um texto bem enigmático. Muitas pessoas interpretam de jeitos diferentes, algumas religiões interpretam de jeito diferente, e a gente vai tentar aqui fazer a interpretação que no Espiritismo é o que a gente acha, né? Com a tradução que a gente tem, do jeito que a gente tem. E começa assim, é o item 5, tá? Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí já começamos com as ressalvas. Nicodemos era um fariseu. O que era o fariseu naquela época? Eram os homens que tinham acesso às leis, eles eram intelectualizados, eles cuidavam também da religião. A gente pode dizer que Nicodemos tinha uma posição como senador dos judeus, que ele era quase assim, tipo o STF de hoje em dia. Era uma pessoa assim que... E ele reconhece e chama o Mestre Jesus de mestre. Então, Jesus tinha vários seguidores, né? Muito simples, os pescadores, os apóstolos, etc. e tal, mas também havia muita gente intelectualmente grande que acreditava que ele fosse um mestre. Inclusive, Nicodemos se refere nessa passagem: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, né? Para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazem se Deus não estivesse com ele. Então, Nicodemos acredita que Jesus é uma pessoa assim, alto nível, que senão ele não poderia fazer os milagres que ele faz, mas ao mesmo tempo, Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. Então, assim, ele também não queria ficar sendo muito visto com Jesus, porque também não pegava bem naquela época, né? Para alguém assim tão renomado se encontrar com Jesus. Mas ele tinha uma curiosidade muito grande e ele vai perguntar para Jesus. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? O que ele não conseguia entender é como era a reencarnação. E aí Jesus responde: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Fico imaginando que Nicodemos não entendeu nada, né? Mas é muito engraçado aqui que Jesus fala sobre o Espírito soprando. E quando a gente lembra do Antigo Testamento, a gente lembra que essa palavra soprar era muito usada, que fala assim, soprou e deu vida a Adão. Então, o soprar, o sopro da vida, isso se usa até hoje, né? O sopro da vida, que é quando o Espírito se anima, o Espírito passa a ter vida, né? E aí Nicodemos pergunta de novo, como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? E aí eu já achei que Jesus estava meio que, né? Fazendo uma ironiazinha, tipo assim, você que é um cara tão famoso, né? Que você é um fariseu, que você é um senador dos judeus, que eu já falei para vocês que era como se fosse o STF, né? É mestre em Israel e ignora essas coisas. Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Era muito difícil para Nicodemos aceitar que a reencarnação era possível. E aí tem toda uma crença que naquela época se achava que os profetas sim poderiam reencarnar, mas não as pessoas comuns. Então, tipo assim, essa confusão de João Batista era Elias, Elias era João Batista e tal. O pessoal, os fariseus daquela época acreditavam que os profetas sim podiam reencarnar, mas não todo mundo. Para eles, essa coisa de que geral podia reencarnar não entrava na cabeça deles. E o Nicodemo também, com muita humildade, a gente tem que reconhecer, foi lá, deu um papo assim, frente a frente com Jesus, para tentar entender. E aí, vou pular para o item 7, que fala assim, estas palavras, se um homem não renasce da água e pelo Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente, não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes, do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco. O item 8 fala assim, para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe era própria. Muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem da água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e espírito, significam, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, é nesse sentido que a princípio as compreende. Tal interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Ou seja, para um povo
há 2020 anos atrás, entender que existia, nosso espírito já tinha vivido outras vidas e que a gente reencarnava, era muito difícil. E Jesus tenta explicar, mas não consegue muito não, porque as pessoas tinham muita dificuldade de entender. Eu acho que bem mais tarde é que a ideia da reencarnação fica uma coisa fácil para nós, os ocidentais, entendermos. Enquanto isso, no Oriente, os budistas, né, Carlinha, sempre acreditaram na reencarnação. Cada povo com o seu nível de consciência, com o seu nível de conhecimento, com o seu nível de crença, né? No item 11 fala assim: se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo não acontece com essa passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E a passagem que fala sobre isso de Mateus é o item 10, quando Jesus fala, quem escreve é Mateus: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias, que há de vir. Ouçam aquele que tiveres de ouvir. Então, Jesus já diz que João Batista vai voltar como Elias. E isso sim, o povo conseguia entender, que os profetas voltassem. Eles não conseguiam entender que todas as criaturas encarnadas na Terra voltariam em outros corpos. Como Nicodemo fala com Jesus, ele se pergunta: mas como é que uma pessoa vai nascer dentro da mãe, já sendo um espírito velho, né? Então, o que a gente tem que entender é que, muitas vezes, quando a gente fica no formalismo religioso, porque a minha igreja acredita nisso, o outro acredita nisso, o outro acredita nisso, tá tudo bem, gente. Cada um pode acreditar no que acha que deve acreditar. Cada um vai interpretar o evangelho conforme a sua religião. Eu esqueci de tirar o volume daqui. Só um minutinho. O que não é legal da gente fazer é que a gente ache que Deus está comigo e só minha religião está certa. Isso é uma restrição, né? Do mesmo jeito que eu escolhi o Espiritismo, porque é a religião que tem a ver comigo, Esperança. Fui criada numa família católica, essa igrejinha que toca o sino aqui todo dia, que é a igrejinha na minha rua. Eu amo ir na missa nessa igreja. Eu amo ir num templo budista. Eu amo ir, meu irmão era evangélico e eu ia na igreja dele. Porque eu acho que onde tiver uma religião de amor, de perdão, ali me interessa estar. Pode ser que um não acredite numa coisa, o outro não acredita na outra, mas o que a gente tem que ter cuidado é de não ficar bitolado, porque só eu vou ser salvo e mais ninguém. Só a minha religião tá certa e mais ninguém. O Deus que está comigo não pode estar com você. Gente, Deus ama todos nós.
e luta por nós e quer ver nossa evolução e por isso nos dá a oportunidade da reencarnação uma vez, outra vez, até que a gente vá evoluindo, até que a gente vá depurando os nossos defeitos morais, até que a gente consiga vibrar no amor, né? E entendermos que todos somos um, que a humanidade, todos na humanidade fazem parte, são todos meus irmãos. O amor amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente ainda está empacado nesses dois itens aí que até agora a gente não desenrolou. Jesus esteve aqui em 2020 anos depois, a gente ainda está pegando nisso, né? O alvo é um só, os caminhos para alcançá-los são diferentes. E assim, pela lei da reencarnação, olha que coisa louca, né? Então, assim, eu hoje sou palestino e brigo contra os judeus. Quem falou que na próxima encarnação eu não posso vir judeu? E aí eu tô do outro lado, né? Então, assim, eu hoje sou uma pessoa com muitos recursos financeiros. Na próxima encarnação eu posso não ter recursos financeiros, vai depender da experiência que a gente precisa passar para que a nossa evolução aconteça. Por isso que a gente deve se amar enquanto humanidade e a gente deve parar com essa coisa de competir e de achar que o meu jeito de fazer é o único jeito de fazer, o meu jeito de entender é meu único jeito de entender. Eu fico imaginando se Jesus voltasse hoje, ia ser difícil para ele, ia ser bem mais fácil que foi há 2000 anos atrás, mas ainda ia ser muito difícil, porque o mundo está muito polarizado. Então, só o meu time de futebol, né, que é o certo, só o outro acha que tá certo, só daquele partido tá certo, só do quem tem a minha cor de pele tá certo. Marcinha chegou aí. Não pode ser assim, não pode ser assim. E a gente vai reencarnar inúmeras vezes, passando por condições diversas que forem as necessárias para que a gente faça a nossa evolução moral. Então, nesta encarnação eu estou mulher, na próxima encarnação pode ser necessário que eu venha como homem, porque eu preciso passar por uma série de experiências que vão facilitar o meu adiantamento moral. Então, que a gente perceba que somos todos humanidade. Somos todos filhos de Deus. Ele sempre tem um olhar amoroso com a gente. Ele sempre está cuidando de tudo. Que eu brinco sempre aqui, Jesus não está de férias durante o coronavírus. Ele está fazendo o que precisa ser feito. As coisas estão acontecendo como tem que acontecer. Por mais que muitas vezes a gente fique desesperado e a gente diga, eu quero que isso passe logo, vai passar no tempo que tiver que passar. Enquanto isso, o que eu posso fazer? Aproveitar esses dias, né, para fazer o que me engrandece, para tocar os meus projetos, né, para fazer uma comida gostosa para sua família, para fazer a tua esporte favorito que você não tinha tempo, para ler aquele livro que você não podia. Se você está com problema financeiro, peça ajuda, porque tem muita gente ajudando. Cada um vai ter que se desenrolar, digamos assim, no que tiver que se desenrolar. E nós temos que estar muito atentos, principalmente aqueles que não têm condição nenhuma. Essa é uma obrigação moral. Está aqui no nosso grupo hoje, Suelen, que está fazendo um trabalho belíssimo. E eu sei que tem muita gente que eu não sei, mas que está fazendo um trabalho belíssimo de ajuda, né? É para isso que nós estamos sendo convocados. Porque se a dor do meu irmão eu não entendo que é minha dor também, na próxima encarnação eu venho daquele lado para experimentar toda a minha falta de empatia, né? Trabalhar a aceitação desse momento. Moisés chegou e agora, ontem tivemos conversando. É um momento difícil. Meu lado de festas, eu tô com 0 faturamento. Óbvio que nesse momento ninguém tá pensando em casar, pensando em fazer festa de formatura nem 15 anos. Então a gente precisa se reinventar. A gente precisa arrumar outras formas
e outros modelos. Por quê? O mundo mudou, mas nós somos seres adaptáveis. Lembra da nossa aula de ontem, né? A gente fez o estudo dos mundos, nós já tivemos nos mundos primitivos. Nós estamos reencarnando num mundo de provas e expiações há muito tempo. A gente tem repertório para passar por essa crise. A gente tem, se a gente não tivesse, a gente não estaria nessa situação. Então, que a gente possa encarar o desafio do momento da quarentena. Nossa, dá os nomes para a gente fazer oração para eles, Ana Lúcia. É brabo, é brabo. A gente tem que estar ajudando as pessoas com as nossas orações, com financeiramente a quem a gente puder, colaborando do jeito que a gente puder. Quando a gente estiver no momento down, a gente pede ajuda. Quando a gente estiver no momento mais alegre, a gente ajuda quem está precisando. São muitas vidas que estão indo embora, são muitos médicos enfrentando uma carga horária absurda. Então, que a gente pense que essa experiência que está acontecendo agora aqui na quarentena é uma das experiências que a gente topou passar quando a gente estava ainda no plano espiritual antes de reencarnar. A gente topou estar no planeta Terra nesse momento. Então, assim, foi um contrato, gente. A gente assinou. Não adianta reclamar. Cumpra-se o contrato. A gente aceitou encarnar no Brasil, né, Marcinha? Estamos no Brasil, não estamos na Finlândia. Então, a gente tem uma missão aqui, a gente tem um fazer aqui, a gente tem um crescimento por estarmos aqui. E agora é o momento perfeito para a gente. Como é que eu sei que é o momento perfeito para a gente? Porque é onde nós estamos. E onde nós estamos sempre é o momento perfeito para a nossa evolução. Então, a gente tem que pegar, né? De repente é um chuchu com uma cenoura, com uma cebola, com não sei o que. Você fala, não vou conseguir fazer um prato com isso aqui. Use a sua criatividade. Vai sim. Vai ter que dar o teu jeito, né? A gente hoje tem muito mais entendimento do que tinha Nicodemos, coitado. Nicodemo não estava entendendo nada como é que era possível a reencarnação. A gente já está num ponto que a gente fala de reencarnação de uma forma muito mais tranquila. Temos as obras todas codificadas de Kardec, temos várias religiões falando de reencarnação, temos várias crianças hoje nascendo sem o véu do esquecimento, crianças pequenininhas que se lembram, que falam com as mães, ah, mãe, porque naquela outra vida que eu morri de acidente de carro. Aí a mãe fica assim, como assim? Aí a mãe vai investigar e vê que é tudo verdade. Temos pessoas incríveis encarnando no planeta, novas gerações maravilhosas. Estamos aí nas portas de virar um mundo de regeneração. Já foi muito mais difícil. Se a gente parar para pensar, analisar de onde a gente veio, a gente já andou pra caramba. Não podemos desanimar. É uma pandemia, é uma situação gravíssima. O Brasil nunca passou por uma situação tão séria, porque a gente não tem histórico de guerra mundial, nem de guerra interna, como na Espanha, que teve a Guerra Civil Espanhola. A gente não tem esse histórico. Então, para nós, o desafio digamos assim, a nossa primeira guerra que a gente está passando. É tudo muito novo, é tudo muito difícil. Óbvio que não temos um líder bacana, mas é o que temos. E toca o barco e faz o teu melhor dentro do que você tem. Porque Jesus também, coitado, ele decidiu encarnar aqui para mostrar para a gente o caminho, para ele ensinar as coisas. E ele não tinha lá os melhores apóstolos, não tinha lá as melhores condições. E ele nem por isso deixou de fazer a palestra que ele tinha que dar e de fazer, cumprir a sua missão que ele tinha que cumprir, cumpriu de A a Z, fez tudo que tinha que fazer com excelência, né? Quando ele estava muito saco cheio da gente, ele ia lá para o deserto ficar jejuando para pensar o que ele fazia, porque devia ser um saco, né? Ter que ficar aguentando as pessoas falando tanta abobrinha com ele. Então, que a gente use essa quarentena como se estivéssemos no deserto. Vamos aproveitar, refletir, meditar, orar, jejuar, né? O jejum não precisa ser só de comida, pode ser jejum de alguma coisa que você sabe que é um vício que você precisa tirar, pode ser um cigarro, pode ser um drink, pode ser um chocolate, pode ser alguma coisa que você tá, um comportamento seu, né? Que você precisa
melhorar. Aproveita essa quarentena como se fosse aquele momento que o Mestre Jesus estava no deserto, que ele vai para o deserto, respira e volta para a batalha. Porque é isso. Estamos aqui, é o que temos, vamos fazer o melhor possível dentro do que temos, né? Jejum de reclamar é um ótimo jejum. Jejum de política, então, nesse momento é maravilhoso, né? Jejum de julgamentos, vários jejuns aí que a gente pode fazer para purificar o nosso corpo, né? Para a gente sair desse episódio assim, engrandecidos, sabe? Mais conectados, mais ligados com a nossa espiritualidade, né? Às vezes é preciso a gente tomar uns break assim para a gente poder ver o que faz sentido nessa vida. E essa quarentena está mostrando para todos nós o que é importante e o que é relevante. Então, como esse capítulo é muito grande e muito controverso, continuaremos no capítulo 4 amanhã, beleza? Marcinha, como é que tá a tua conexão aí? Quer fazer a oração? Fala para mim. Vamos lembrar na nossa oração pelos amigos do casal, né? Fabrício e Angélica, que estão precisando muito das nossas orações, né? E ela grávida, nossa bichinha, que a gente consiga, que as nossas orações cheguem até eles, né? Nossas melhores intenções, para que eles sintam a nossa oração e o nosso pensamento positivo chegando neles, né? Assim, ela não me responde, eu acho que ela caiu. Então, vamos fazer a nossa oração de despedida? Amado Mestre Jesus, te agradecemos pelo exemplo, pela paciência que tiveste conosco há 2000 anos atrás e continuas tendo conosco até hoje. Como é difícil que a gente tenha ouvidos de ouvir e olhos de ver. Que a gente não perca a nossa fé, por pior que sejam as notícias do momento. Que a gente não perca o nosso rumo e que a gente não esqueça do nosso combinado. Fizemos um acordo de estarmos encarnados aqui no Brasil, nesse momento, passando por essa situação. Então, que a gente consiga honrar o nosso acordo e nos comportarmos como os pernas e braços teus. Que a gente possa estar ajudando quem precisa, que a gente possa estar evoluindo e que a gente possa estar se preparando para sermos merecedores de entrar num mundo de regeneração. Que esse é o objetivo de todos nós, evoluirmos e crescermos na nossa escalada moral. Ajuda os amigos da Ana Lúcia que estão internados, que eles possam se recuperar, que eles sejam amparados pela tua luz divina. Todos os médicos, enfermeiros, equipes de limpeza, todos aqueles que trabalham nos hospitais, que estão se esforçando ao máximo para curar os nossos irmãos, que sejam muito iluminados pela tua luz, que tenham a perseverança e tenham a fé de que estão fazendo um lindo trabalho e estão sempre sendo amparados pelos espíritos superiores. Te convidamos para estar conosco na nossa casa, sempre nos intuindo, que os espíritos superiores e os nossos mentores, nossos anjos da guarda estejam conosco o tempo todo, nos intuindo qual é a melhor direção a tomar, o que devemos fazer durante esse período da quarentena para te servir, para evoluir, para sermos a nossa melhor versão. Que a gente possa ter muita fé que isso tudo vai passar e que no final sairemos todos vencedores. Que assim seja, graças a Deus. Que eles possam sentir a nossa força. Depois você dá notícia, tá, meu amor, de como é que evoluiu as coisas. Um beijo muito grande, um fim de sexta-feira bacana, né? Que a gente possa descansar das notícias, não assistam noticiários, hoje não é um dia bom para saber das notícias, e vamos com fé, fazendo a nossa parte, que o que nos cabe é a nossa mudança, e quando a gente muda, como disse a Marcinha ontem, né, muda a minha casa inteira, muda meu prédio, muda meu bairro, muda a minha rua, muda toda a vibe, e é isso que a gente pode fazer, tá sempre numa vibração amorosa, de cura, né, de amor, somos todos irmãos e queremos que todos fiquem bem, beleza?
Deus abençoe a nós todos e nos vemos amanhã de novo, às 18 horas, continuando no capítulo 4, tá bom? Beijo, boa noite, fiquem com Deus.